Pronto, já está gravando. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento físico do adulto na idade intermediária. É o capítulo 15. Vou abrir aqui o meu livro. Esse capítulo fala de vários assuntos relacionados à saúde, então eu coloquei alguns episódios de podcast também lá no Ava, para vocês, se quiserem ter contato com outras perspectivas desse assunto, né, para pensar na discussão mesmo. Bom, o capítulo começa na página 512, se vocês quiserem acompanhar aí no de vocês. Meu mouse estragou, eu tô toda confusa com o meu computador depois que ele estragou. Eu estava acostumada a usar aquele mouse separado, e agora eu tô usando o mouse do computador mesmo e achando horrível. Bom, primeiro, para a gente entender essa fase, preciso primeiro entender o que é a vida adulta intermediária, né? O áudio tá baixo? Deixa eu ver. Será que meu fone também tá com problema, além do... Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, ver se não é o seu volume que tá baixo, porque eu sempre uso esse mesmo fone e eu não tenho outro, inclusive. Tenta aumentar um pouquinho o volume do seu computador ou do seu celular para ver se mesmo assim tá baixo. Ai, meu Deus. Não sei o que Prof, fazer. o meu tá bom, o volume. Tá bom, hein? Aham. Só se eu tentar. Bom, mas se pra Marina tá funcionando, então não deve ser. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto do que o cachorro da minha vizinha, inclusive, pra, pra vocês poderem me ouvir, mas tenta. Eu não sei o que pode ser. Bom, então, essa vida adulta intermediária é conhecida também como meia-idade, né? O nome mais recente é vida adulta, idade intermediária, né? Adultos intermediários. É, essa denominação apareceu porque existia um grupo de pessoas que não era nem jovem e nem velho, que não estava na idade de idoso e também não era um adulto jovem mais. Ela surgiu quando a vida adulta começou a se prolongar. Então, quando a expectativa de vida começou a se prolongar, né? Então, as pessoas passaram a ter uma qualidade de vida maior e ter uma vida mais longa. Então, antigamente, essa idade, 40, 50 anos, já era o fim da vida de uma pessoa, porque a expectativa de vida era baixa, né? Agora, a nossa expectativa de vida é até 80 anos, dependendo do país, dependendo da região do país também, pode ser até mais longa do que isso. Então, com 40 anos, a pessoa realmente está na metade da vida, se a gente for considerar 80 anos, a expectativa de vida, né? E ela já não é mais jovem como até os 30, mais ou menos, onde ela está encontrando alguns desafios de como se encaixar na vida adulta, o que vai ser da vida dela, são outras demandas que ela encontra, né? Então, por conta disso, começou-se a falar em meia-idade, e agora, idade intermediária.
Nas sociedades industrializadas, como a nossa, é um estágio separado, né, que tem suas próprias normas, papéis, né, tem seus próprios desafios. Em outras regiões, por exemplo, aqui ela traz que na Índia e no Quênia, que são cidades, são regiões, cidades não, né, mas são países que têm uma cultura diferente da nossa, uma organização social diferente da nossa, eles não reconhecem esse estágio intermediário da vida. Então, para eles, a organização é diferente, então não faz sentido essa divisão. Então, ela é meio que um construto social, né? Uma convenção social, uma coisa que a gente combinou de dizer que existe, mas não tem um marcador biológico específico, não tem uma idade exata onde se começa, né? Aqui, nesse livro, a autora considera que a meia-idade é dos 40 até os 65 anos. Então, mas ela considera, né? Mas vão ter outros autores que vão ter outra faixa de idade, então realmente não é um consenso. A gente vai considerar essa faixa porque a nossa referência é ela. Então, como eu tinha falado, com o aumento da expectativa de vida, né? É, como passou-se a ter essa definição, e como é um construto social, considera-se também o que as pessoas consideram, né? Se a pessoa considera que ela está na meia-idade, em que fase do desenvolvimento a pessoa considera que ela está. E aí, elas entendem assim que uma pessoa costuma se considerar na meia-idade mais cedo se ela teve contato com pais e avós que morreram mais cedo também. Então, ela pega como referência o tempo de vida dos pais dela ou dos avós dela, para pensar se uma pessoa está na meia-idade. Vocês entendem? Então, se você tiver um avô, uma avó que morreu com 70 anos, então, com 65 você já está próximo da morte, vamos dizer assim, né? Então, a meia-idade teria que ser antes desse período, teria que ser, sei lá, com 40 anos. Mas se você é uma pessoa que tem um contato com pessoas que tiveram uma vida mais longa, provavelmente sua referência de expectativa de vida vai ser maior, né? Não que você vá viver mais necessariamente, mas você vai imaginar que as pessoas vivem mais, entendem? Vocês vão usar a referência dos familiares. Então, e aí, com base nisso, eles perguntaram para alguns, alguns participantes de uma pesquisa se eles se consideravam, aliás, em que fase de desenvolvimento eles se consideravam, e alguns que tinham 70 anos se consideravam na meia-idade, então eles estavam numa fase já maior do que a que ela considera como meia-idade, né? Mas eles se consideravam lá dentro por conta de uma referência pessoal, né? Existe um estudo que vai ser citado aqui várias vezes, que é o MIDOS, é um estudo sobre meia-idade, né, que foi desenvolvido nos Estados Unidos. Eu acho que em 2004 é a data que ela traz aqui, e participaram mais de 7 mil adultos nessa faixa etária, não só nessa faixa etária, na verdade, a idade de 25 até 75 anos. Então, esse estudo vocês vão perceber que ele é citado em algumas outras partes do livro, quando a gente fala de outras fases de desenvolvimento. Acho que na velhice vai trazer alguma coisinha também, mas é mais dados aqui sobre a meia-idade. E aí,
eles consideraram alguns fatores que influenciariam na saúde, no bem-estar, na produtividade, né, e em como os adultos fazem a transição para a velhice. E a maioria dessas pessoas lá nos Estados Unidos estavam em boa condição de saúde. Depois a gente vai dar uma procurada aqui no Brasil, qual é a nossa realidade, né? Mas, além da questão da referência da expectativa de vida, que eu já tinha falado, outras coisas também influenciam nas condições. Assim como do jovem adulto também, existem outras coisas que vão influenciar. Então, aqui ela traz gênero, raça ou etnia, nível socioeconômico, a corte, que é um nome para a gente falar da geração de pessoas, né? A cultura do lugar, enfim, algumas questões individuais, como de personalidade, de desenvolvimento de resiliência, também tem a ver com isso. E acho que nessa fase da vida é a fase onde se mostra mais diferenças individuais. Porque quando a gente é mais jovem, mesmo que você não tenha tantas habilidades já prévias, você consegue realizar algumas tarefas se você forçar um pouco a barra, vamos dizer assim. E nessa idade já as diferenças começam a aparecer mais. Por exemplo, ela traz aqui, algumas pessoas na meia idade podem correr uma maratona e outras ficam sem fôlego ao subir uma escada íngreme. Então, na idade mais jovem, né, você ainda consegue forçar um pouco mais o seu corpo, né, para tentar se igualar com pessoas que têm um condicionamento físico melhor. Aqui, essas diferenças já começam a ficar mais acentuadas, né? Então, tem uma diversidade maior de habilidades e de funções, né? Nesse momento da vida, na maioria das vezes, as pessoas já estão ocupando papéis que tenham uma certa exigência, por exemplo, ser chefe de uma equipe no trabalho, ter uma responsabilidade de governar uma casa, né, sua família, filhos, toda a organização da casa, cuidar talvez dos pais que já estão idosos. Meu computador me deu uma notificação. Enfim, já estão num ponto de assumir algumas tarefas diferentes. Além disso, os filhos, como já são um pouco mais velhos, já têm uma maior sensação de liberdade em relação à criação dos filhos, né? E aí, algumas pessoas, nesse momento, estão no auge da criatividade, das carreiras. Em alguns casos, elas vão ressuscitar sonhos ou planos que elas tinham quando mais jovens, trazer e tentar ir atrás dessas metas que talvez foram deixadas de lado em algum momento da vida. E aí, muitas vezes, esse envelhecimento, o nosso envelhecimento de uma forma geral, né, a gente já vem discutindo isso, muitas vezes ele está relacionado a uma perda de habilidade, uma perda de domínio, né, de competência, uma perda de possibilidades mesmo de realizar coisas. Mas isso, por outro lado, não é só, não tem só perdas nesse sentido, tem um ganho de experiência muito grande, né? Que em comparação com uma pessoa mais jovem, uma pessoa na minha idade vai trazer mais experiências mesmo de vida. Bem, gente, se quiserem me interromper para fazer algum comentário ou pergunta, é só falar. Não tenho nada não, prof. Tá. Em relação às transformações físicas, aí já falando do desenvolvimento físico,
ela traz uma ideia que a gente já tem meio que no senso comum, um pensamento semelhante, né? Que é o que a gente usa das nossas habilidades se mantém. Se a gente não usa, atrofia, entre aspas, né? Vocês já devem ter ouvido coisas como essa. Falando principalmente do nosso corpo, do desenvolvimento físico, isso é muito real. As pesquisas mostram que quem faz atividade física desde cedo tem mais resiliência na meia-idade e daí na velhice também, né? E por outro lado, pessoas que são sedentárias podem ter menos energia para se exercitar e menos tônus, vão perder o tônus muscular mais rapidamente, né? Do que as que têm um estilo de vida mais saudável. Então, quanto mais cedo e mais a gente se exercita, os ganhos a longo prazo são maiores, né? E sempre que eu falo disso, eu já fico meio preocupada com o meu futuro, né? Tem que fazer atividade física. E aí, com o aumento da idade, a gente vai experimentando algumas perdas no funcionamento sensorial e psicomotor, né? Não só o tônus muscular, que é o mais a força, né? Que são coisas que geralmente a gente comenta, mas da sensibilidade a estímulos externos mesmo. Por exemplo, a gente diminui um pouco a audição e a visão. Os problemas visuais relacionados à idade, eles aparecem de várias formas, né? Às vezes é a visão do que está mais perto, às vezes do que está mais longe, às vezes é uma sensibilidade à luz, tem diversas formas de redução, né? E aí ela vai trazendo dados de como isso da porcentagem, né? Então, aproximadamente 12% dos adultos nessa fase experimentam pelo menos um declínio da visão, né? A capacidade de mudar de foco diminui, às vezes a pessoa precisa de um pouco mais de luminosidade para enxergar alguma coisa, e a partir dos 40 anos, muitas pessoas precisam usar um óculos de leitura, pelo menos, porque essa capacidade vai diminuindo mesmo e está associada ao envelhecimento, né? Além disso, tem uma perda auditiva também, gradual, e a gente tem essa perda ao longo da vida, mas raramente ela é significativa e percebida antes dos 50 anos. A partir dos 50 anos que ela vai aparecer. A perda auditiva de homens acontece 2 vezes mais rápido do que nas mulheres, então é mais fácil que os homens tenham dificuldade de audição. Hoje a gente tem um aumento que é evitável, é, um, uma perda auditiva que é evitável, né? Mais pessoas estão perdendo a audição por motivos que são evitáveis, que não são do desgaste do nosso corpo, desgaste natural, né? Que são, por exemplo, a exposição contínua a ruídos, a concertos musicais com volume alto. Não, esse concerto não é só concerto, dá uma ideia de música clássica, né? Não é só isso, mas um show mesmo que tem uma música muito alta e o uso de fone de ouvido também. Então, essa exposição, os ruídos muitas vezes são no ambiente de trabalho, dependendo do tipo de trabalho que você executa, o ruído é presente, né? Por exemplo, aquelas pessoas que trabalham em alguma função na pista do aeroporto, na pista de pouso e decolagem do aeroporto, elas estão expostas ao som do avião constante, né? Então, essa exposição contínua aumenta as chances de eles perderem algumas capacidades auditivas mesmo. E a gente, na nossa cultura, é mais comum ainda que a gente se exponha ao fone de ouvido, por exemplo, né? Ouvir música alta e tudo mais.
Esses dados aqui, eu nem tinha parado para pensar neles eu, é, até eu preparar uma aula sobre esse assunto, que é a sensibilidade do olfato e do paladar. Elas também diminuem ou mudam ao longo do tempo. É, as nossas papilas gustativas vão se tornando menos sensíveis, as células olfativas diminuem o número de células que a gente tem, então uma pessoa pode deixar de sentir o gosto de muitas coisas, por um lado, e aí podem ter diferenças individuais também. Então, pode ser que, por exemplo, uma pessoa se torne menos sensível à comida salgada e outra à doce. Pode ser que uma outra pessoa se torne menos sensível ao amargo. Então, o nosso paladar vai mudando ao longo do nosso envelhecimento. E também pode ficar mais sensível a um dos sabores do que outro. Eu percebi, eu nem tô nessa fase de desenvolvimento, né? Mas eu percebi que meu paladar mudou. Eu gosto muito de doce e eu sempre gostei muito de doce. E uma das coisas que eu gostava mais de doce era coisas com ovo maltine. Eu tomava tipo uns milkshake de ovo maltine, coisas do tipo, né? E aí um dia, antes do carnaval, eu fui no shopping e eu comprei um milkshake e eu não consegui terminar de tomar, porque eu achei muito doce, enjoativo e achei ruim. E eu adorava. Eu fiquei até triste por eu não gostar mais. Mas eu tenho, sim, mas eu venho percebendo que meu paladar mudou nesse sentido, que coisas muito doces que me agradavam muito antes, agora eu já não gosto mais tanto. Acho que meu paladar talvez seja um pouco mais sensível para coisas muito doces, né? Prof, é interessante porque eu pelo menos sempre achei que a mulher, ela que perdia mais rápido o sentido a audição. Porque eu tenho sempre isso dentro de casa. Minha avó, meu avô, por exemplo, não vejo ele com problema de falta de audição, mas a minha avó, sim. E na maioria das vezes eu vejo que é mulher, mas aí com esse estudo prova o contrário, né? Que é O estudo sugere que os homens perdem mais rápido a audição, mas ele não fala que mais homens perdem. Ah, sim, Entende? entendi. Talvez o número de mulheres seja grande que perde, ou o mesmo, né? Talvez seja o mesmo número de homens e mulheres que perdem, só que os homens que perdem mais rápido, né? Ah, Pode ser entendi. isso. E também tem diferenças individuais, né? Como eu falei, às vezes, por exemplo, sua avó esteve exposta a estímulos que facilitaram que ela perdesse a audição e que seu avô não estava exposto, né? Não sei qual que é a questão qual que é a história deles, né? Mas pode ter alguma coisa desse tipo também envolvida. Sim, verdade. E o outro sentido, o tato, né? Também, esse eu realmente fiquei surpresa. Diminui também a sensibilidade, começa a perder a sensibilidade do tato após os 45 anos, em níveis mais leves, né? E também a dor, depois dos 50 anos, mais ou menos. Só que a dor, ela tem uma função protetora, né? Os adultos mais velhos ainda são sensíveis à dor, e também tendem a relatar um alívio em relação à dor, né? Um alívio da dor. Só que isso é problemático porque a dor é uma consequência de muitas doenças crônicas, né? Que muitas pessoas vão ter nessa idade intermediária ou na como que chama essa última idade no livro? Tardia, nessa idade tardia. Como, por exemplo, o câncer está bastante associado à dor, artrite, né? E então, e aí nesse sentido, eu acho que o que ela traz como problemático é que, assim,
a pessoa diminui a sensibilidade à dor, só que a dor é um sintoma, um indicativo de que ela tem algum outro problema de saúde. E se ela tiver dificuldade em sentir a dor, né, pode ser que ela demore a descobrir um problema, por exemplo, de saúde, né? A força e a coordenação motora também diminuem gradualmente. O auge da nossa força é dos 20 aos 30 anos, da força da coordenação motora. E aí depois ela vai diminuindo, né? A força muscular também vai diminuindo. E a força de preensão, aquela força de apertar coisas mesmo, ela tem uma. Ela vai ser perdida nessa fase da vida, né? Mas ela tem uma relação. Tem um estudo aqui de 2006 que diz que ela tem uma relação com o crescimento muscular no início da vida e com a falta de nutrientes também na infância. Então, ela dá esses dados, né? Por exemplo, uma criança que não teve acesso a todos os nutrientes, é que ela fala com o nível socioeconômico na infância, né? Então, pode ser uma criança que está exposta a uma condição de pobreza, de vulnerabilidade, não tem acesso a uma alimentação adequada, pode ser alguma coisa nesse sentido. Uma criança que hoje você está vendo a criança dessa forma, você pode supor, com base nesse estudo, que quando ela for um adulto em meia idade, ela vai perder muito mais a força de preensão e mais cedo também, né? Ela vai ter mais dificuldade nesse sentido. Só que também essa diminuição, ela não é inevitável. Se a gente fizer atividades físicas, algum treinamento de força, alguma coisa desse tipo, a gente pode prevenir a perda ou até mesmo recuperar alguma perda que você teve, né? Os nossos músculos parecem ser bem maleáveis nesse sentido. Se a gente treina, se a gente exercita de fato eles, os resultados são bastante promissores. Em relação à coordenação motora, né, também diminui e por volta dos 40 anos, 45 anos mais ou menos, ela diminui, ela dá até um exemplo de um pianista que ele continuava tendo um desempenho muito bom, brilhante, mesmo tendo 80 anos, mas não é tão comum que isso aconteça. E aí, isso aparece também num outro estudo que fala sobre o tempo de reação. Por exemplo, apertar um botão quando uma luz acende. A habilidade de fazer isso e o tempo de reação para isso demonstra uma diminuição dessa habilidade de pessoas em torno de 50 anos em relação a pessoas mais jovens, né? Só que, deixa eu ver se tem alguma. Só que se o tempo de reação for, por exemplo, falado, por exemplo, ao acender uma luz, você tem que apertar um botão. Isso demonstra aliás, nesse estudo, aparece um distanciamento de tempo, um delay entre a luz acender e a pessoa apertar o botão. Se é uma reação vocal, por exemplo, tipo, acende a luz, você tem que falar uma palavra, uma letra, sei lá. Essa diferença de tempo entre adultos jovens e adultos intermediários não é tão grande. Então, demonstra para a gente que não é nenhuma questão cognitiva, é uma questão de tempo de reação do corpo mesmo, é uma questão física. O cérebro, no processo de envelhecimento, ele tem declínios de diversas áreas, né? Como essa habilidade que eu acabei de falar, a maior parte das áreas que são afetadas nesse envelhecimento são áreas que estão ligadas à reação rápida e à administração de múltiplas tarefas. Então, quando uma pessoa vai ficando mais velha, muitas vezes,
ela tem dificuldades, por exemplo, de dirigir um carro. Porque dirigir o carro não é uma tarefa que precisa só de uma habilidade, né? Você precisa controlar o volante, precisa controlar o câmbio, precisa olhar nos retrovisores, precisa estar atento ao ambiente externo. Tem diversos estímulos envolvidos. Então, é uma tarefa múltipla, né? E aí as pessoas perdem um pouco a habilidade de realizar tarefas como essa. E além disso, é, é difícil, e está relacionado também com esse exemplo do carro, né? É difícil se desviar de distrações também. O cérebro, com esse envelhecimento, vai tornando um pouco mais difícil se desviar de distrações, se manter focado só em uma tarefa, né? E isso pode estar relacionado a alterações físicas do cérebro. Por quê? A gente tem uma estrutura que chama bainha de mielina no cérebro. A bainha de mielina é uma tipo um revestimento de gordura que envolve os axônios, né? Que são estruturas neurológicas também. E a função dela, da bainha de mielina, é acelerar o impulso das informações, fazer as informações correrem mais rapidamente no nosso cérebro. Então, se ela está mais degradada, se ela está afetada, os nossos impulsos começam a ter uma velocidade mais lenta, começam a funcionar de uma forma mais lenta. Então, tem a ver com estrutura física também. E tudo isso pode ser meio desanimador, mas o conhecimento que a gente tem, que é baseado na nossa experiência, pode compensar essas alterações físicas, né? Por exemplo, eu falei o exemplo de dirigir o carro, mas ainda assim, mesmo com essa dificuldade em administrar uma tarefa múltipla, uma pessoa de meia idade, de acordo com o estudo citado aqui, tem uma habilidade de direção maior do que pessoas de 20 anos, porque as pessoas de 20 anos não têm tanta experiência em dirigir, né? Então, essa experiência compensa várias coisas. Da mesma forma, trabalhadores, por exemplo, do setor industrial, eles costumam ser mais produtivos do que eram antes, e além disso, eles são muito mais cuidadosos do que os mais jovens. Então, é pouco provável que eles sofram, por exemplo, um acidente de trabalho numa linha de produção, porque eles são mais cuidadosos e mais experientes. E tem dados também que sugerem que os exercícios aeróbicos, atividade física aeróbica, trazem benefício para a função cerebral. Já ouvi várias pessoas. Esse é um dado científico, né, que o livro está trazendo através de um artigo que foi citado, um estudo que foi citado, mas eu já ouvi pessoas falando informalmente que natação, por exemplo, que é um esporte que exige bastante oxigenação, né, exige uma respiração bastante específica, que é um esporte que ajuda muito a manter o cérebro funcionando melhor e que em crianças, por exemplo, que estão em fase de desenvolvimento, ajuda nos processos de aprendizagem também. Então, se o exercício aeróbico, se a gente tem esse dado dos exercícios aeróbicos, faz sentido dizer que a natação tem esse papel, essa colaboração, né? Outras transformações da estrutura que acontecem também. Lá por volta dos 50, 60 anos, mais ou menos, a nossa pele pode se tornar mais flácida e menos firme, e a camada de gordura que está abaixo da pele fica mais fina, o colágeno, as moléculas de colágeno ficam mais rígidas, então a pele fica realmente mais flácida, né? O cabelo pode ficar mais fino, porque tem
uma diminuição da taxa de substituição. Essa taxa de substituição tem a ver com nascer fios novos, né, de cabelo. Então, como vai diminuir isso, então os cabelos ficam mais finos, mais grisalhos também, porque a produção de melanina diminui. A melanina é que dá a cor ao cabelo, né? Então, se diminuir a melanina, o cabelo vai ficar branco. E, além disso, pessoas de meia idade tendem a ganhar peso, porque tem um acúmulo de gordura corporal nesse momento. E pode acontecer uma diminuição da altura até, mas essa diminuição da altura tem a ver com a contração dos discos intravertebrais. Eles são os discos entre as vértebras, né? Cada vértebra tem o osso, e embaixo do osso tem entre um osso e outro, aliás, né? Tipo assim, vamos imaginar que uma vértebra e outra vértebra. Entre as duas vértebras tem uma estrutura que diminui o impacto do atrito entre os dois ossos, né? E essa estrutura, ela é uma estrutura tipo não é uma cartilagem, mas é tipo uma cartilagem. É uma estrutura. Eu não tô conseguindo achar uma palavra para falar, mas é uma estrutura mole, assim, não é mole, mole, é tipo. Ela tem uma textura mais mole, mas não é mole de verdade, tipo, mole igual água, entendeu? É só uma coisa meio gelatinosa, vamos dizer assim. E aí também, se o colágeno diminui, diminui não, fica mais, as moléculas ficam mais rígidas de colágeno, então esses discos também diminuem a capacidade de diminui o impacto e eles se tornam mais finos, né? Diminui a espessura. Então, se diminui a espessura, diminui um pouquinho a altura da pessoa, porque os discos estão um em cima do outro, formando a coluna, né? Então, pode diminuir um pouco a altura da pessoa. Além disso, as pessoas que a partir, assim, a nossa densidade óssea, né, os nossos ossos estão numa densidade, o auge da densidade, quando a gente tem também em torno de 20 ou 30 anos. Depois disso, a gente vai perdendo o cálcio, perdendo o cálcio não, né? Vai perdendo a densidade óssea e o cálcio, ele passa a ser mais absorvido do que reposto. Então, a gente repõe menos cálcio. E aí, os ossos se tornam mais finos e mais frágeis. Lá por 50, 60 anos também, essa perda se acelera, né? E isso ocorre também 2 vezes mais rápido nas mulheres do que nos homens. E às vezes pode causar osteoporose. Mais para frente, ela explica por que isso acontece, tem a ver com hormônios femininos, essa perda de massa óssea. O que influencia nisso? Tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, má alimentação no início da vida adulta contribuem para agilizar essa perda lá na frente, né? Lá na idade intermediária. Então, agora que a gente é adultos jovens, agora o que os nossos hábitos vão contribuir ou não para esse futuro promissor. E coisas que podem ajudar na diminuição, né, para que a gente não diminua tanto, não tenha tanta perda óssea. A gente pode fazer exercícios aeróbicos também, musculação, uma ingestão de cálcio e de vitamina C, que ajudam. As articulações podem ficar mais rígidas também. Os exercícios de alongamento
e de fortalecimento ajudam nesse ponto. Então, vai depender disso para uma pessoa ter articulações mais rígidas ou não. Eu não sei se vocês estão fazendo essa ligação com o capítulo anterior, mas percebam que sempre assim, os hábitos que você teve no início da vida adulta vão ditar a sua saúde e o seu bem-estar na vida adulta intermediária. E a gente ainda não viu isso, mas eu posso dizer que na velhice também vão dizer se você tem uma vida. Vão falar das possibilidades de ter uma vida mais confortável e mais saudável. Então, por isso que é importante desenvolver hábitos saudáveis agora, enquanto a gente é jovem, né? Parece conversa de mãe que fala pra gente, mas se você não fizer tal coisa, eu quero ver quando você chegar na minha idade. Mas ela tá certa. É isso mesmo. Então, pessoas na meia idade, elas não apresentam muito o declínio de funcionamento dos órgãos, não parece ter uma diminuição muito grande no funcionamento dos órgãos, só que o coração, por exemplo, ele começa a bombear sangue num ritmo mais lento, e a partir dos 50 anos, e aos 65 ele pode perder até 40% da força de bombear o sangue. As paredes arteriais se tornam mais rígidas e mais grossas, mais espessas também. E as doenças cardíacas são mais comuns com o começo aos 40, 50 anos, por ali. Na transição, né? De 45 para 50, assim. Essa questão cardíaca, ela tem muito a ver com influências genéticas, né? Com a presença dessas doenças na nossa família aumentam o nosso risco de desenvolver alguma doença desse tipo, alguma doença cardíaca. E a capacidade vital. A capacidade vital é o volume de ar que a gente consegue inspirar e expirar. Ela também diminui ao longo do tempo. Por isso que, por exemplo, agora, o coronavírus, as pessoas idosas têm mais risco de sofrer as complicações do que as pessoas mais jovens, porque o pulmão delas já não tem a mesma capacidade que de uma pessoa mais jovem. Então, se o vírus ataca o pulmão já está meio debilitado, então isso só piora a condição, né? Só que essa diminuição começa aos 40 anos, mais ou menos. E também depende de hábitos, né? Depende por exemplo, se você fuma, provavelmente essa capacidade pulmonar já é diminuída por conta da fumaça do cigarro. Outros hábitos, como a atividade física aeróbica, ajuda a gente a desenvolver uma capacidade de manter uma capacidade como é que chama isso, gente? Tô perdida hoje. Capacidade vital. Aumenta essa capacidade vital, né? Se você faz atividades físicas. Certo? Tudo bem até aqui? Vou começar a falar de sexualidade, tá? Sim, prof, certo. Obrigada. A sexualidade geralmente, principalmente na nossa sociedade, ela está relacionada com a juventude, né? A gente, eu espero que vocês não tenham essa ideia mais, né? Mas muita gente tem a ideia de que a sexualidade é uma coisa, né? Um assunto de jovem. Pessoas nessa idade, a gente já não tem mais com que se preocupar, vamos dizer assim, em relação a isso, não tem o que discutir. Mas isso não é verdade, né? Embora tanto homens quanto mulheres experimentem uma diminuição na capacidade reprodutiva, uma perda no caso das mulheres, né? Durante a vida adulta intermediária, o prazer sexual pode continuar a vida toda,
e as pessoas continuam tendo interesse sexual, podem continuar tendo, né? Pode não ser todas as pessoas, mas elas têm possibilidade de continuar interessadas sexualmente. A mulher, ela vai passar pela menopausa, né? A menopausa é quando a mulher para de ovular, de menstruar, e não é mais capaz de gerar um filho, né? Já que ela não tem mais óvulos, a menstruação é a marca da nossa possibilidade de reprodução, né? A menstruação demonstra que o nosso ciclo de fertilidade está funcionando. Então, quando para a menstruação, significa também que a gente não está mais ovulando, que a parede do nosso útero não tem mais capacidade de aderir um óvulo fecundado e de gerar um filho, né? E isso acontece mais ou menos entre os 45 e 55 anos. Percebam que é uma faixa grande de 10 anos, né, de possibilidade. Então, para algumas mulheres vai chegar um pouco mais cedo, para outras um pouco mais tarde, mas é nesse intervalo aí, de 45 a 55. E a menopausa, então, ela não é um evento, é um processo, como tudo no nosso desenvolvimento, né? Ela não começa um dia e pronto, acabou, a pessoa já está na menopausa. É um processo. Lá pelos 30 anos, até mais ou menos os 45, a produção de óvulos da mulher começa a diminuir. A gente começa a ter uma produção menor de óvulos. Isso diminui também o hormônio feminino, o estrogênio, diminui a produção, porque os ovários também começam a diminuir. E aí, de 3 a 5 anos depois do início dessa diminuição, né? Aí acontece, de fato, a, a, a menopausa. Só que antes de entrar na menopausa propriamente dita, tem um período anterior que chama perimenopausa. Ele pode ser chamado também de climatério ou de mudança de vida. Nesse período, a menstruação começa a ser mais irregular e ter um fluxo menor do que tinha antes. Pode ter ciclos menstruais mais longos, então, por exemplo, se uma mulher em idade reprodutiva, o ciclo dela dura 28 dias, a cada 28 dias você vai ter uma menstruação, nesse período da perimenopausa pode acontecer de variar 2 meses, 3 meses, até que seja um novo ciclo, né? Porque a atividade, o funcionamento está diminuindo. Antigamente, a menopausa era vista como uma doença para as mulheres, né? E uma incapacidade de realizar a função natural dos ovários, né? Que é a reprodução. Só que é um processo natural do nosso corpo, assim como a menstruação, a menarca, a primeira menstruação, é um processo natural do nosso corpo, que vai acontecer no início da adolescência. A menopausa também é um processo natural do nosso corpo. Não existe nada de errado com isso. Não significa que a mulher não tem algum problema de saúde, não tem absolutamente nada a ver com isso. É realmente um processo do nosso corpo. E junto com a menopausa, com essa diminuição não, com essa impossibilidade de reprodução, vem alguns outros sintomas, que os mais comuns são as ondas de calor e de suor noturno. A onda de calor, né, mesmo durante o dia, o suor noturno. Essa sensação repentina de calor, elas têm a ver com as alterações de hormônio, né? E aí tem os sintomas mais relatados, lá na página 518, os sintomas mais relatados, a Papalha demonstra numa tabela quais são os que têm dados científicos que mostram que esses sintomas têm realmente relação com a menopausa. Então, o primeiro, essas ondas de calor,
tem um apoio de pesquisas, um forte apoio de pesquisas. Muitas pesquisas trazem esses dados de que as mulheres na menopausa têm essas ondas de calor. O outro sintoma é a falta de lubrificação vaginal e relações sexuais dolorosas. Acho que as relações sexuais dolorosas são consequência da falta de lubrificação, e os estudos demonstram um forte apoio diante disso, né? Muitos estudos demonstraram relação entre a menopausa e esse sintoma. Os distúrbios de sono têm um apoio moderado. Os distúrbios de humor, depressão, ansiedade, irritabilidade, têm um apoio limitado, ou seja, são poucos estudos que demonstram essa relação com a menopausa. Incontinência urinária, ela traz que não tem como demonstrar uma associação causal, porque não tem dados suficientes para isso. Distúrbios cognitivos, como esquecimento, por exemplo. As evidências também são insuficientes para dizer que é consequência da menopausa, né? Porque pode ser uma consequência simplesmente da diminuição do funcionamento cerebral, que é comum para homens e mulheres, não é uma questão da menopausa. Dor nas costas, cansaço, articulações rígidas, não tem uma demonstração de relação com a menopausa. Disfunção sexual também não tem associação com a menopausa nos estudos. Esses sintomas relatados, principalmente os que têm uma evidência, né, a falta de lubrificação e as ondas de calor, algumas mulheres relatam que têm quase todos os dias e outras mulheres relatam que não têm. Se vocês conversarem aí com as mães de vocês que já tiverem nessa idade ou com as avós que passaram por essa fase, vocês vão ver uma variabilidade também de respostas, né? Que pode ter esse sintoma ou não. Só que com o estrogênio, esse hormônio feminino, diminuindo, isso não significa que diminui o desejo sexual das mulheres, né? Isso não parece afetar o desejo sexual das mulheres. Só que algumas mulheres consideram a relação sexual dolorosa por conta do estreitamento dos tecidos vaginais, então se torna mais estreito, o tecido mais. O termo que ela usa é adelgaçamento. Que significa isso, esse estreitamento. E com a diminuição da lubrificação, né? Então, causa dor no ato sexual. E aí, se causa dor, assim, óbvio que ninguém vai querer fazer uma coisa que causa dor, né? Então, por isso que a atividade sexual muitas vezes diminui por conta disso. Mas existem soluções possíveis, né? Aqui ela sugere géis à base de água, um lubrificante sintético, então resolveria o problema, né? E aí a mulher poderia manter sua atividade sexual normalmente. As questões de humor, a irritabilidade, nervosismo, a depressão podem aumentar na época da menopausa, mas como na tabela estava demonstrado, não tem uma associação com a menopausa. É só uma coisa que acontece no mesmo período. A menopausa não é causa dessa mudança de humor. Isso pode muito mais estar relacionado com questões da vida dessa pessoa, por exemplo, passar por mudanças estressantes de papéis, por exemplo, nesse momento, vão ter mulheres que vão se tornar avós, que vão ter que lidar com novidades na vida delas que elas não estão acostumadas, mudança de relacionamento, de responsabilidade, né? E isso pode afetar o estado psicológico das pessoas, e não a menopausa em si como causa. É mais uma questão da fase da vida que ela está vivendo, que culturalmente tem alguns conflitos específicos. A menopausa, em algumas culturas, nas culturas onde ela é vista como uma coisa positiva, ou onde as mulheres idosas
elas têm um status social, elas ganham, por exemplo, um poder político, um poder religioso nessa idade, a menopausa é vista como uma coisa boa, e as mulheres relatam menos problemas em relação a ela. Então, eu acho que tem muito desses sintomas negativos, né, tem a ver com o significado que a menopausa tem, né? A mulher, na nossa cultura, ela tem um papel, infelizmente, muito relacionado só à reprodução, né? E é isso, uma mulher não tem mais possibilidade de se reproduzir, ela não recebe o mesmo valor da sociedade que ela recebia antes. Então, acho que por isso que na nossa sociedade ocidental, a menopausa é vista como uma coisa ruim, né? A mulher tem sempre que ser jovem e capaz de gerar filhos e, enfim. Em relação aos homens, eles não têm nenhuma fase, nenhuma experiência, nenhum momento que seja comparável à menopausa. Não tem uma perda, uma queda repentina da produção de hormônios, não tem nada disso. Ao longo da vida, vai diminuindo o nível de testosterona. Depois dos 30 anos, vai diminuindo, só que diminui devagar, lentamente vai diminuindo. Então, não é nada que afeta muito o funcionamento do homem, como a menopausa afeta na mulher. A contagem de esperma diminui, e aí isso torna a reprodução menos provável, né, com um homem mais velho, mas ainda é possível que um homem se reproduza. Tem alguns dados aqui também que falam que a qualidade genética desses espermatozoides produzidos por homens mais velhos é menor. Então, que isso pode estar relacionado a algumas deficiências do feto ou do bebê, né? Quando o pai é um homem mais velho, porque aí já o esperma e, consequentemente, os espermatozoides não têm a mesma qualidade de um homem jovem. Essa diminuição da testosterona também está associada à perda da densidade óssea e da massa muscular. Tem uma diminuição também da energia, da atividade, diminuição do impulso sexual também, e também tem a ver com irritabilidade e com humor deprimido. Ontem uma amiga minha falou assim, do pai dela, né? Olha, você já vai vendo. Passou dos 60, já vai ficando custoso. Ela estava falando que o pai dela é muito teimoso, que ele não quer seguir as recomendações, que ele não quer sair de casa de máscara, que ele não quer deixar de sair de casa, e que isso estava sendo difícil para ela, né? Que ele está irritado com tudo e tudo mais. E isso, no caso do pai dela, pode ter a ver com essa diminuição de testosterona, de acordo com esses dados aqui, né? Também essa diminuição da testosterona, ela está relacionada a ao sobrepeso e ao desenvolvimento de diabetes e de doenças cardiovasculares. Gente, meu computador não tá ligado na tomada, eu acabei de ver isso, não tinha visto. E ele me avisou que eu preciso ligar ele na tomada. Só um minuto, tá? Tá aqui do lado. Pronto. Com essa diminuição também da testosterona, alguns homens podem ter disfunção erétil. Isso não significa que é o fim da atividade sexual, né? Eles podem enfrentar essa disfunção erétil que é conhecida como impotência sexual, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso. Que é uma incapacidade de manter o pênis ereto o suficiente para ter uma relação sexual satisfatória. Então,
isso é mais comum em homens dessa idade, né? Acima de 60, acima de, acima de 70 anos, aqui tá dizendo, né? Mas tem uma percentagem aí de que acima de 40 anos, um número considerável, 39% dos homens, já pode ter disfunção erétil. E a disfunção erétil, ela pode ter a ver, além da diminuição da testosterona, ela pode ter a ver com doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, colesterol alto, insuficiência renal, uso de drogas, a depressão, podem estar associadas, né? Além disso, aqui ela fala de técnicas sexuais pobres, falta de conhecimento do próprio corpo, também a ansiedade, também podem estar relacionados com isso. Essa técnicas sexuais pobres, eu acho que ela está falando de conhecer o próprio corpo mesmo e explorar possibilidades de sexo, né? Não ser só não ser só a penetração, o ato sexual. Então, isso facilita um sexo pobre de variabilidade, né? Facilita a disfunção erétil. Se não tiver nenhum problema físico, como diabetes, colesterol alto, esses problemas físicos, a psicoterapia ou a terapia sexual podem ajudar muito, né, a melhorar o desempenho desse homem que está com disfunção erétil. O que é um problema para a gente, porque dificilmente é difícil que homens assumam esse problema e que procurem ajuda, né? Os homens têm uma dificuldade muito grande, por questões culturais, de procurar ajuda de saúde, né? Ajuda médica. E psicológica piorou ainda. Eu vou contar um caso para vocês. Quando eu morava em Londrina, eu atendia clínica, né? E aí, lá, eu atendi uma mulher que ela tinha entre 55 e 60 anos, e ela era casada há 30 anos. E uma das queixas dela, eu já contei um caso, uma parte do caso dela para vocês em sala de aula. Mas a principal queixa dela, ela tinha muito ciúme do marido. Muito ciúme. E ela fundamentava esse ciúme dela na falta de atividade sexual. Porque, como eles não tinham mais a mesma atividade sexual que antes, então ela achava que ele não queria, que ele não tinha ereção, que ele tinha disfunção erétil, porque ele não estava interessado nela, ou porque ele estava interessado em outra pessoa. Ela achava isso. Só que o marido dela tinha mais ou menos a mesma idade dela, tinha uns 60 anos para mais, e ele tinha esses problemas de saúde. Ele tinha diabetes, tinha hipertensão, e isso dificulta manter a ereção, né? Então, a diabetes, por exemplo, por que a ansiedade e a diabetes estão relacionadas a isso? Eu vou explicar uma de cada vez. No caso dele, que tinha diabetes, essa doença está muito relacionada com a circulação de sangue, né? Por isso que, por exemplo, algumas pessoas perdem membros, né? Precisam amputar o pé, porque a circulação nos membros, nas partes periféricas do corpo, é deficitária, vamos dizer assim. Então, se a circulação dele não estava funcionando corretamente, para que exista uma ereção, o sangue precisa estar direcionado ao pênis. O pênis precisa de sangue para ficar ereto. E como ele tinha um problema que influenciava na circulação, mesmo que ele quisesse muito, ele não ia conseguir uma ereção por conta desse problema de saúde, né? Então, ele precisava, a minha hipótese era essa, né? Que ele precisava procurar um médico especialista nisso. Além disso, ele não cuidava da diabetes, ele não tomava nenhuma medicação, ele não cuidava da alimentação dele. Às vezes, o controle da alimentação já melhoraria o funcionamento do corpo dele,
né? Mas para saber se isso resolveria, ele precisaria consultar um médico. E esse foi o drama da terapia a maior parte do tempo, porque ele não procurava, ele não queria, ele tinha vergonha de falar sobre isso, ele não queria falar com ninguém sobre isso, então ele preferia ficar vivendo com o problema, né? Ele não ia atrás de resolver. Esse é um caso. A outra situação que eu falei da ansiedade, quando você se sente, quando você está numa situação de ansiedade, o batimento cardíaco acelera, né? E o nosso sangue, a maior concentração do sangue fica no tronco. Porque a ansiedade é uma resposta fisiológica que a gente emite diante de uma situação de perigo. Então, como uma vantagem evolutiva, se o sangue estiver circulando muito nos nossos membros, pode haver uma perda. Diante de um perigo, pode haver uma perda de sangue muito grande. Por exemplo, se tiver muito sangue na minha mão. Por isso, quando a gente fica ansiosa, a mão fica gelada. Porque o sangue circula menos na mão. E, consequentemente, nos pés também e no pênis também. Então, não tem como manter uma ereção com ansiedade, né? Sentindo ansiedade. Então, por isso que muitas vezes, a maioria das vezes, as questões sexuais são psicológicas e não físicas. Nesse caso da minha cliente que eu contei para vocês, apesar do problema dele ser físico, diabetes, ele precisaria de uma intervenção psicológica para aceitar procurar ajuda. Então, o trabalho do psicólogo nesse sentido é super importante. Sobre isso, as questões relacionadas à sexualidade, eu deixei um episódio de um podcast do Mamilos lá no Ava, e eu também deixei um outro podcast que é só sobre sexualidade. Deixa eu ver se eu deixei para vocês mesmo ou se foi para outra turma, mas se eu não tiver deixado, eu vou colocar. Eu acho que eu não deixei ainda, porque a gente vai voltar a falar disso nas questões psicossociais do adulto de meia idade, né? Não, eu não deixei, não. Eu deixei coisas sobre estresse, câncer, outras coisas, mas eu vou deixar para a próxima aula. Alguns para a gente poder pensar a sexualidade também, nessa fase da vida. Além disso, dessas questões fisiológicas e psicológicas individuais, o sexo tem existem mitos, muitos mitos sobre a sexualidade, não só nessa fase, né, mas a gente produz e consome muita desinformação sobre esse assunto. Como é um assunto que a gente não conversa direito sobre, porque todo mundo tem um constrangimento, todo mundo tem vergonha, mas nós, profissionais de saúde e da psicologia, a gente não pode deixar esse constrangimento ser uma coisa tão importante a ponto da gente não falar do assunto. A gente precisa falar com naturalidade disso para poder conseguir ajudar as pessoas, né? Para conseguir pensar as nossas próprias questões para que elas não nos impeçam de falar sobre isso com quem precisa da gente. Mas na meia-idade existe, por exemplo, uma ideia que diz que o sexo acaba ou que ele não é satisfatório mais depois da menopausa, por exemplo, para as mulheres. E isso pode acabar se tornando aquela profecia autorrealizadora, né? Que aí a pessoa ouve falar de uma coisa e aí tudo bem, ela acaba se comportando de acordo com aquela crença, mesmo que não seja verdade na vida dela. Então, hoje tem muitos avanços nesse sentido em relação a tratamentos, né? Existe uma liberdade sexual maior do que em outras épocas, então as pessoas estão ficando um pouco mais conscientes em relação a isso, né? E tratando também com um pouco mais de naturalidade o assunto. A atividade sexual diminui com a idade, né? Lá em torno dos 40 até 60 anos, a atividade diminui, mas isso não impede que
que haja atividade, né? É, as causas físicas eu já falei, além dessas causas fisiológicas, para o casal, né? Aqui, eu falei algumas também, mas aqui ela traz outros exemplos de causa que podem influenciar o casal e não o homem especificamente, mas um relacionamento monótono, preocupação, por exemplo, preocupações financeiras com os negócios, cansaço mental, físico, depressão. Tem casais que têm uma dificuldade em colocar o sexo como prioridade do relacionamento, medo de desagradar, de não agradar o parceiro. Então, tudo isso pode influenciar na diminuição da atividade sexual. O medo tão grande de não agradar, que daí você nem faz para não ter perigo de não fazer errado, né? Vamos dizer assim. Então, tem muitas questões que, por exemplo, nesses exemplos que ela traz, a monotonia do relacionamento. Isso pode ser resolvido com psicoterapia tranquilamente, né? Se o casal está disposto a resolver essa monotonia, se o casal está disposto a lidar com isso, a psicologia tem ferramentas para olhar o que está acontecendo, por que esse relacionamento está sem graça, né? O que está acontecendo com esse casal. Tem um dado preocupante também, aí já falando de saúde mental. Deixa eu ver o que mais. Saúde mental e o que mais? Saúde física e mental, né? Tem um dado preocupante, que é um estudo de 2006, 2009. Um estudo de 2009 sugere para a gente que os idosos daquela época, os idosos de 2009, eles tinham mais problemas de saúde do que os idosos das décadas anteriores. Então, que os idosos de 2000, de 1990, de 1980, gradualmente a gente está ficando com mais problemas de saúde nessa época, com mais problemas de saúde que nos deixam com dificuldade de realizar atividades básicas. Por exemplo, atividades da vida diária, tipo fazer um almoço, um jantar, preparar a própria alimentação, né? Tomar banho sozinho, usar o banheiro sozinho, problemas de mobilidade. Esses problemas têm sido mais presentes nos idosos mais próximos. Isso mostra para a gente que os adultos de meia idade também não estão tão saudáveis quanto as décadas anteriores. E, consequentemente, os jovens adultos também não, né? Então, e qual que é o problema disso? A população de pessoas mais velhas, ela aumenta muito, né? Agora, nos próximos anos, no Brasil, a gente vai ter mais idosos do que jovens. E isso sobrecarrega a previdência social, sobrecarrega o sistema de saúde. Então, a gente precisa se preocupar com os nossos hábitos de saúde para que os nossos serviços deem conta de atender todo mundo, né? Nessa fase da vida, em relação à saúde também, muitas pessoas enfrentam problemas e muitos deles estão relacionados com o nível socioeconômico mais baixo. A hipertensão, por exemplo, é uma preocupação cada vez mais frequente. Ela está relacionada com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e com doenças renais. Pessoas que consomem mais proteínas vegetais têm mais possibilidade de se proteger da hipertensão, né? Então tem uma pressão arterial mais baixa. A impaciência
E a hostilidade, de acordo com um estudo de 2003, também aumenta o risco de desenvolver hipertensão. A hipertensão está muito relacionada ao nosso estado de psicológico, porque a depender da nossa reação às situações, por exemplo, se você está numa situação que gera nervoso, que gera ansiedade, né, os batimentos cardíacos aumentam e a pressão arterial também aumenta. Então, se você já tem uma pressão alta, aumentar muito essa pressão pode ser um problema, né? Então, aquela recomendação que muitas vezes os médicos dão: olha, ele não pode passar nervoso, porque senão a pressão dele vai subir e ele pode ter alguma complicação mais séria, tipo uma parada cardíaca, por causa disso. Um estudo também de 2005 estima que em 2025, daqui a 5 anos, a proporção de pessoas com hipertensão arterial vai aumentar muito. Que 30% das mortes no mundo vão estar relacionadas à hipertensão. A hipertensão está muito relacionada aos nossos hábitos alimentares, né? O consumo excessivo de sal, de sódio. O sódio está presente em praticamente todos os alimentos industrializados. E a gente consome mais industrializados hoje do que se consumia antigamente. Então, com essas facilidades de uma alimentação mais rápida, né, um fast food, a gente tem consumido menos alimentos de origem vegetal, menos proteína de origem vegetal e menos alimentos mais saudáveis. Então, por isso, essa tendência de aumentar. Um dos sintomas mais comuns, sintoma mais comum, né, de ataque cardíaco, que é uma consequência da hipertensão, é a dor no peito. Mas para as mulheres, podem ter outros sintomas também, além da dor no peito. Ela cita aqui dor nas costas, dor no maxilar, indigestão, náusea, dificuldade para respirar. Uma pessoa que já tem hipertensão, é interessante, é importante estar atenta a essas reações todas. Diabetes também. Ela teve um aumento muito grande desde os anos 90, né? Normalmente, existem dois tipos de diabetes, né? A diabetes do tipo 1 e do tipo 2. Do tipo 1 é que a pessoa já nasce com uma deficiência de produção de insulina. Então, é uma outra questão. A do tipo 2, ela se desenvolve na idade adulta, porque as células perdem a capacidade de usar a insulina do corpo. E aí, com isso, o corpo tenta compensar a não absorção produzindo mais insulina ainda. E isso ajuda a desenvolver AVC, cegueira, algumas doenças, doenças renais, né? Tem muita gente que tem diabetes em um estado já mais grave, que vai precisar fazer hemodiálise, perda dos membros, como eu falei, né? Tá muito relacionado a isso. E as duas doenças têm muito a ver com hábitos alimentares também, né? A diabetes do tipo 2, ela pode ser controlada, as duas podem, né, ser controladas com alimentação, mas do tipo 1 é mais grave a condição de saúde da pessoa. Então, esses hábitos de saúde são muito importantes para que a gente se mantenha saudáveis e tenha um bem-estar ao longo da nossa vida. As influências comportamentais sobre a saúde. Assim como no período do adulto jovem, né, nesse período aqui, aqueles hábitos que eu tinha falado, atividade física, tabagismo,
nutrição, consumo de álcool, de outras drogas, tudo isso vai afetar a saúde também. E vai afetar mais tarde também, não só imediatamente. Alguns dados mostram que esse dado foi produzido nos Estados Unidos, então, que aqui é as pessoas que fumam lá e que estão acima do peso e têm pressão arterial alta, tem probabilidade de cortar 4 anos na sua expectativa de vida. Então, a pessoa viveria 4 anos a menos. E as pessoas que não fumam, que se exercitam regularmente e que bebem álcool com moderação, têm uma alimentação também mais saudável, elas têm 4 vezes menos risco de morrer durante a meia-idade do que as pessoas que não seguem esses comportamentos. E aí também, no final da vida, essas pessoas têm períodos mais breves de incapacidade ou de doença, de alguma restrição de saúde mesmo. Aqui, gente, esse dado de que tem menor probabilidade de morrer na meia-idade e na velhice, eu fiquei pensando, gente, mas ninguém vai viver para sempre, né? Mesmo que você tenha os melhores hábitos alimentares, atividade física, não consuma drogas, álcool, etc., ninguém vai viver para sempre, né? Então, qual que é o ponto aqui? É proporcionar um bem-estar ao longo da vida, né? Proporcionar uma condição de saúde que te permita vivenciar experiências, né? Morrer todo mundo vai, mas a gente está pensando aqui em como tornar a experiência da velhice como uma outra fase, um processo do nosso desenvolvimento, e não como uma doença, né? Não como uma incapacidade necessariamente, né? E não precisa ser assim. Foi realizado um estudo também com adultos coreanos que tinham entre 30 e 95 anos, e nesse estudo se demonstrou que as pessoas que tinham o peso normal tinham também uma taxa menor de mortalidade do que os que estavam acima ou abaixo do peso. Então, também está muito abaixo do peso, também não é não é um fator de proteção, não é saudável, né? Nem muito abaixo, nem muito acima. As questões socioeconômicas. As pessoas com nível socioeconômico mais baixo tendem a ter uma saúde mais fraca também, né? Isso eu já venho falando também desde lá do começo. Uma expectativa de vida mais curta, maiores limitações por conta de doenças crônicas. E isso por quê, né? Porque pessoas com nível socioeconômico mais baixo têm menos. Tudo bem, Michelle, fica à vontade. Pessoas com nível socioeconômico mais baixo têm menos acesso mesmo à alimentação saudável, a serviços de saúde, à atividade física, a todo esse cuidado que a gente está falando aqui. Aqui ela traz um dado que eu queria pensar nele de uma forma crítica. Ela fala que as pessoas com nível socioeconômico mais baixo tendem a ter emoções e pensamentos negativos e a viver em ambientes mais estressantes. Esse dado é de um artigo científico, mas eu acho que a interpretação que a gente precisa fazer dele é que não é que as pessoas têm pensamentos e emoções mais negativas. De onde vêm esses pensamentos e emoções negativas? Vem do contexto onde elas vivem, né? Quais são as condições qual é o ambiente que essas pessoas vivem para justificar esse pensamento e essas emoções mais negativas. Por outro lado, as pessoas que têm um nível socioeconômico mais alto tendem a escolher estilos de vida mais saudáveis
e a procurar cuidados médicos e apoio social quando eles precisam, porque também tem mais acesso. Quem tem nível socioeconômico mais alto também tem mais acesso à educação e maior possibilidade de compreender a necessidade de ter de buscar essa ajuda, de ter hábitos mais saudáveis, né? Acho que isso sempre está relacionado com isso. Em relação à etnia, eu quero dar uma olhada nos nossos dados aqui do Brasil, para a gente ter uma ideia mais próxima da nossa realidade. E em relação ao gênero, também ela traz uma questão que eu tinha falado mais no começo da aula, que para os homens, não no começo, mas quando eu contei o caso da paciente que eu atendia, né? Os dados mostram aqui também que as mulheres têm uma expectativa de vida mais longa, as mulheres têm maior chances, maior propensão de relatar sobre doença, relatar sobre uma doença que elas têm ou sobre um sintoma que elas apresentem do que os homens. E isso nos demonstra que os homens, então, eles relatam menos, né? E eles são menos propensos a buscar ajuda profissional para problemas de saúde. Normalmente, os homens só vão ao médico quando já tem um sintoma instalado, né? Quando já tem uma questão de saúde que está atrapalhando, que está incomodando, né? O homem não costuma ir ao médico por prevenção. Já a mulher, pelo menos uma vez por ano, tem uma consulta de rotina, né? A maioria das mulheres, pelo menos, tem. E o fato das mulheres relatarem mais sobre os sintomas e sobre as doenças, ela traz uma hipótese assim, que os homens, pode ser que eles não tenham consciência de si nesse sentido, consciência do próprio corpo, que as mulheres tenham isso mais desenvolvido, né, de perceber as próprias necessidades. Tenham isso mais desenvolvido do que os homens, de perceber as próprias necessidades de saúde, porque às vezes o homem tá com algum incômodo, mas ele demora para perceber esse incômodo, demora para perceber que aquilo que ele está sentindo pode ser um problema, né? E isso pode tá ligado também a uma ideia de masculinidade mesmo. Os homens podem achar que assumir uma doença, admitir uma doença, não é uma postura masculina, que isso significa que uma perda de controle, né? Isso é bem comum, assim. Eu vou dar um exemplo do meu pai. Beijo, pai, se você estiver me assistindo. Meu pai não tem costume de ir ao médico, e é muito difícil fazer ele ter hábitos saudáveis, é muito difícil fazer ele se cuidar, ele seguir recomendações médicas, né? Quando ele tá doente, ele mantém uma postura de durão, de que tá tudo certo, que ele não tá sentindo nada, que não é problema nenhum, mesmo sendo uma coisa grave, né? E as mulheres já têm uma postura diferente, né? Se tá doente, então vamos cuidar, né? Isso tem a ver com a nossa cultura, e acho que uma forma da gente reduzir isso a longo prazo é parar de ensinar os nossos meninos que eles não podem sentir dor, que eles não podem chorar, que eles não podem sentir incômodo, que eles não podem reclamar, né? Tem que ensinar que sim, que menino fica doente também, que precisa se cuidar, que precisa ir ao médico, né? Enfim, isso seria uma intervenção a longo prazo, né? Eu falei que mais para frente ela ia trazer dados a respeito da osteoporose, né? Nesse período da menopausa, quando os níveis de estrogênio diminuem, eles também. O estrogênio ele tem uma função de ajudar na absorção de cálcio. Então, se diminui o estrogênio, diminui a absorção de cálcio,
né? E aí isso pode levar à osteoporose, que seriam ossos mais porosos. Tem uma imagem aí no livro de como que é a estrutura óssea, né? Esses poros que ela está falando. Que tem a comparação de uma pessoa com os ossos com uma saúde normal e uma pessoa com os ossos afetados pela osteoporose. E dá para ver claramente a diferença dos poros. E como a estrutura fica mais frágil, aumenta o risco de fratura e até de morte, né, da pessoa por uma queda, por exemplo, né, e atrapalha, influencia na qualidade de vida das pessoas também. Para piorar isso, né, se uma pessoa for sedentária ou tabagista, isso aumenta o risco dela desenvolver essa osteoporose. Então, é necessário, e além disso, tem uma predisposição genética, né? Então, por exemplo, se a minha mãe tem osteoporose, é mais fácil que eu também tenha, é provável que eu também vá ter na idade, na meia idade. Então, para me prevenir, a recomendação é que as mulheres, não só as mulheres, né, que a gente cuide dessa densidade óssea, que a gente faça os exames que verificam como que está a densidade, para a gente poder entrar com tratamento se for necessário. Uma das maneiras de ajudar a diminuir esse dano da perda óssea é a alimentação adequada, mais uma vez, né? Atividade física, para não aumentar muito o peso, porque se a estrutura óssea está fragilizada, se a gente tem uma estrutura corporal muito pesada, né? Os ossos têm mais dificuldade de sustentar esses músculos, e a suplementação de vitamina D e, e de cálcio também aumentam essa densidade. A vitamina D, ela tem muito a ver com a absorção também de cálcio. Então, por isso que agora, por exemplo, que a gente não está podendo sair de casa e tomar sol, vou voltar um passo antes. A vitamina D é absorvida também com a exposição ao sol, né? A exposição ao sol nos ajuda a absorver vitamina D. Então, se a gente não se expõe, esses níveis caem, né? E é por isso que agora, nesse período de quarentena, que a gente está em casa, é importante que a gente se exponha ao sol pelo menos uma vez por dia, nos horários adequados, né? Para manter os níveis de vitamina D e não ter consequências a longo prazo nesse sentido. Uma outra questão que é frequente nessa fase da vida é o câncer de mama. Assim como outros tipos de câncer, a chance de desenvolvimento de câncer de mama aumenta com a idade. Tem uma porcentagem aí de 5 a 10% dos casos tem uma relação hereditária, né, com mulheres que têm um gene específico, uma mutação genética específica, que está relacionada à chance de desenvolver câncer, e como tem um gene específico, ele é herdado, né, dos nossos pais. Alguns fatores que também influenciam nisso o sobrepeso, o consumo de bebida alcoólica, mais uma vez, mulheres que tiveram a menarca precoce, então a primeira menstruação muito cedo, a menopausa tardia também, ou que tem histórico de câncer de mama, como eu falei, na família, e as mulheres que não têm filhos também têm uma maior chance de desenvolver, ou que geraram filhos tardiamente. Isso é uma questão de estatística, mais chance de desenvolver, não é uma questão causal, né? Tipo, uma mulher que não tem filho vai ter câncer de mama. Não, isso não é garantido. Mas a maior parte das mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama tinha essas características que foram relatadas.
Então, uma pessoa que pratica atividade física moderadamente, tem uma dieta pobre de gordura e rica em fibras, corre menos risco de desenvolver o câncer de mama. O aumento de peso também, depois da menopausa, está relacionado com isso também. Você vai sair também, Marina? Deixa eu ver. Tem o médico. Ah, tudo bem. Então eu vou encerrar por aqui e daí na semana que vem eu continuo. Lá no AVA, como eu estava dizendo, tem bastante. Eu coloquei vários materiais sobre câncer e sobre estresse, o impacto do estresse na saúde física. Aí, quem puder ouvir, para a gente continuar a discussão na próxima aula e ler o texto também, certo? Obrigada, então. Pode ir, Marina. Bom, não ficou mais ninguém.